Olá pessoal, então hoje a gente vai fazer esse vídeo para ensinar como fazer o chapéuzinho de tamanduá pro ano do tamanduá nos outros. Então eu vou falar um pouquinho dos materiais, passar uma fotinho para vocês com os materiais e depois mãos à obra. Então, o material que a gente vai precisar para fazer o chapéuzinho do tamanduá. Nós vamos precisar de uma folha de EVA marrom peluciada, outra folha de EVA marrom, a minha já tá tudo cortada porque vocês podem ver, eu já estava usando ela para fazer outros moldes. Uma folha de EVA marrom lisa, uma folha de EVA bege também peluciadinha e um pedacinho, uma tirinha de EVA vermelho, tá? Pra gente começar, a gente vai precisar medir algumas medidas assim meio padrões. A gente tá fazendo 3 aqui no Zoológico de Curitiba, para crianças com uma cabeça pequena, outras para cabeça mais assim, uma cabeça média e outras também para adulto, né? Que a gente teve um modelinho para adulto. Então, os que a gente já usou de medida, a gente usou todo o contorno do chapéu, na base do chapéu, a gente utilizou 16 centímetros cada lado, então 16 metros quadrados. A gente usou a outra medida também de 10 centímetros, desculpa, 12 centímetros, e agora a gente vai fazer uma com 15 centímetros. Daí a gente vai ter um pouquinho, um meio termo ali entre as medidas, tá? Então, para começar, pra gente fazer, a gente vai ter que fazer esse molde aqui. Esse ele é pequenininho, foi um teste só pra gente ver as medidas, tudo direitinho. Principalmente a medida aqui do meio, que é isso aqui que vai dar a cobertura principal da cabeça, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar medir aqui, ó, aproveitando já os riscos que tem nesse daqui. A gente vai medir assim, você vai precisar fazer um X, levando em consideração que esse quadrante tem que ter sempre 10 centímetros, de ponta a ponta, 10 centímetros cada lado. E daí aqui no meio do X, 5 centímetros para cada lado, né, daqui no meio. Então, a gente vai contar esses 10 centímetros aqui e mais 8 centímetros em cada ponta. Então, vai ficar um total aqui 8, 10, 18, né, mais 8 vai dar 26. Então, você vai ter que fazer uma linha de 26 centímetros aqui e outra linha de 26 centímetros aqui pra gente ter uma base ali inicial. Então, vamos começar aqui nesse EVA, que esse EVA aqui é melhor que nós fizemos até por conta da cor. É mais parecida com a cor do nosso tamanduá bandeira. Então, claro, dá pra fazer também tamanduá mirim, mas acho que o bandeira chama mais atenção. Pra gente começar, então, o ideal é a gente começar fazendo esse X aqui no meio, né? Que ele vai ser a nossa base, pra depois a gente tirar o quadrante de 10 por 10. Então, aqui a gente vai fazer, vamos fazer aqui a linha de 26 centímetros, que eu já fiz antes, né? Já roubei aqui de vocês, mas tudo bem. Marca aqui o meio pra gente poder fazer a outra linha de 26 centímetros. Então, vamos colocar aqui. E não tem problema ficar forte, porque depois coloca por dentro, né? Sem problema algum. Então, aqui a gente vai fazer. Lembrando que se a gente vai fazer um quadrante de 10 por 10 aqui em volta, então partindo do ponto principal, vai ser 5 centímetros para cada lado. Então, vamos começar lá com o nosso quadrante de 10 centímetros, 10 por 10. Então, vem aqui. Se você quiser fazer um pouquinho mais largo a cabeça, também dá. Mas 10 centímetros é o ideal, porque as bordas aqui vão abrir para poder entrar na cabeça, né? Ficar o chapéuzinho e colocar na cabeça da pessoa. Então, eu acho que 10 centímetros é o ideal. Apesar de parecer pequeno, ele dá bem direitinho, tá? Não vai ter problema algum para utilização. Essa base, esse quadrante é a nossa base principal, porque é daqui que vão sair as abas pra gente fazer a colagem, né? Então, essas abinhas aqui, elas precisam desses 10 centímetros para que a gente tenha um direcionamento. O que a gente vai fazer agora nas pontas? Como eu falei, a gente já tem um de 12 centímetros e a gente já tem um de 16 centímetros, agora eu vou fazer um de 15 centímetros, que é um pouquinho menor. Parece que o centímetro não vai dar diferença nenhuma, mas dá bastante diferença no resultado final, tá? Então, 15 centímetros, a gente vai começar aqui dessa base aqui. Então, vai ser 7,5 para cada lado. Aqui. Todos os lados têm essa medida direitinho.
que um erro na medida, uma aba que fique diferente, depois na hora de colar, na hora de montar o chapéu dá errado. Então tem que ter 15 centímetros ou à medida que você for fazer todos os lados. Menos que 12 centímetros não dá. Menos que 12 centímetros daí é só se for cabecinha de bebê mesmo. Porque 12 centímetros é bem pequenininho. Esse aqui, por exemplo, ele deu errado porque o quadrante era 8 e aqui em volta era 10. Então ficou hiper pequeno, né? Então não pode ser menor que 12. 12 já é um ótimo tamanho já. Aqui. Aí aqui, como já tá na beirada aqui do nosso IVA, a gente só marca aqui um pontinho de dar 15. Marca nas extremidades aqui. Então, o que a gente vai fazer? A partir do ponto do quadrante, você vai ter que ligar aqui, só que você não vai ligar reto. Aqui a gente tem que fazer uma certa curvatura para que quando você fechar o chapéu, o chapéu fique bonitinho, né? Ele vai ficar com mais fechadinho, ele não vai ficar aberto. Se você fizer reto, ele fica aberto. E não tem como colar. Ele não vai ficar flexível, ele vai ficar bem estranho se você tentar colar. Ele vai ficar com umas aberturas aqui em cima, nessa região aqui, quando você fechar. Vai ter uma aberturazinha, mas não tem problema. Porque se você tentar colar, ele não vai dar certo. Ele vai ficar realmente estranho, não vai ficar um chapéu bonitinho. Então é melhor que fique uma partezinha aberta do que acabe ficando estranho o chapéu. Que se ficar um pouquinho torto, não tem problema. Para fazer a colagem, daí esse aqui não tem uma medida específica, né? Você pode fazer aqui só uma voltinha na ponta de cada um deles. Então faz aqui. Vou até fazer um pouquinho maior aqui para colar melhor. Então, feito as linhas, né? Feito o molde. O ideal é cortar com um estilete, porque se você cortar com a tesoura, às vezes ela sai meio tortinha. Então, eu prefiro cortar com um estilete, coloco um vidro embaixo da mesa e fique à vontade, né? Não tem problema algum. Você só vai cortar, então, agora as abas, né? Aquele quadrante não precisa que ele dê só a base das medidas pra gente. Eu vou manter com o estilete essa parte. Então, soltou todas as partes. Tira os detalhezinhos que ficaram, né? Essas pequenas rebarbinhas que estão aqui. Aqui não tem necessidade, mas aqui é importante, né? Deixar tudo certinho. Então, esse lado agora vai ficar pra baixo e a gente vai colar. Então, a gente vai unir cada uma dessas pontas na lateral, né? Então, coloca aqui, ajusta pra ela não ficar aparecendo. Vai ficar esse rachadinho aqui, mas ele fica bonitinho o chapéu. Se você tentar colar, ele não vai ficar, ele vai começar a ficar amarrotado assim, daí vai ficar estranho o teu chapéu. Então, o ideal é que você corte, você colhe só a pontinha, né? Ajusta direitinho aqui, ó, pra abinha não ficar aparecendo. E aqui pras pontas ficarem juntas, né? Pra conseguir a mesma linha. Dá pra colar com cola de EVA? Dá pra colar também. Só que eu acho que a cola de EVA, ela demora muito tempo pra secar. E como é um material que ele não vai ficar, ele precisa que tenha alguma coisa apoiando, você vai ter dificuldade, você vai ter que ficar um tempão segurando. Então, eu prefiro colocar com cola quente mesmo, que a cola quente é mais prática, né? Então, põe um pouquinho, já liga rapidinho as laterais, né? Não precisa nem essa cola sair demais, mas tudo bem. Não precisa colocar muito. Aí, você vai ligando todas as pontinhas. Tira o excesso, né? Pra não ficar marcando.
vantagem da cola quente é que você cola ali, só dá uma apertadinha, ela já tá colando, né? Cola de EVA não, você teria trabalho porque ele precisa de um apoio. Se você não colocar, ele vai... Se você não colocar o apoio, ele vai soltar e não vai colar, né? Então, olha só. Então, aqui a gente tem a base do nosso chapéu, do nosso bichinho. Então esse é o chapéuzinho pronto, né? Não vai ficar muito profundo, vai ficar bem certinho na cabeça. Dá pra criança, pra adulto, qualquer um, né? Isso é bem tranquilo. Depende do tamanho da cabeça da pessoa, claro. Então agora, pra gente completar, a gente vai fazer a cabecinha do nosso tamanduá. Então, o que nós vamos utilizar? A gente vai usar aquele EVA peludinho que eu falei pra vocês, né? Pra fazer a cabecinha dele. A gente vai utilizar também, que eu não havia falado antes dos materiais, mas novamente falando, mas agora relembrando, a gente vai precisar de um palito de sorvete. Ele vai dar a base para que o biquinho, para a cabecinha, o focinho do tamanduá não fique para baixo, né? Não fique totalmente caído, porque já vai ter a língua abaixando, né? Criando um peso. Então a gente vai precisar colocar o palitinho também. Mas isso daqui a pouquinho. Primeiro vamos fazer a cabeça dele. Então, como o nosso chapéu ele tem nessa medida aqui 10 centímetros, a gente vai ter que calcular também 10 centímetros aqui na cabecinha dele, porque ele vai sair dessa base pra frente. Então ele tem que ter a mesma medida dessa base aqui, tá? Então a gente vai começar fazendo, como a gente tem 10 centímetros aqui do nosso chapéu, que vai ser a base da cabeça do tamanduá, então você tem que medir 10 centímetros aqui na tua folha de EVA, né? Tira 10 centímetros aqui. E a gente vai fazer um triângulo, só que não é um triângulo com uma ponta aguda, vai ser um triângulo com uma pontinha reta, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Então, aqui tem 10 centímetros. A gente vai pegar o meio aqui, que é 5 centímetros, e vai medir 20 pra baixo. 20 vai ser o tamanho, o comprimento do focinho do nosso tamanduá. Então, vem aqui 20, marca aqui o meio. Aqui embaixo a gente vai ter 2 centímetros. Aqui o meiozinho, 2 centímetros só de base, né? Só pra gente poder dobrar e colocar a linguinha. Aí faz o teu triângulo. Faz aqui. Une as pontas. E aqui também. Aí, mediu, né? Ó, fez o triângulo. E depois que feito o triângulo, vai cortar novamente. Não esqueça, esse é o EVA marrom peluciadinho. A gente tá fazendo no verso dele, né? Pra poder riscar à vontade, porque essa parte aqui vai ficar pra baixo. Ele normalmente é mais molinho que o outro EVA, então a facilidade de você errar o corte é maior. Mas não tem problema que você consegue, ó, dar uma disfarçadinha, né? Então, o que a gente vai fazer? Antes da gente colar, só vai ter certeza se a medida tá certa. Vou deixar ele pra lá. Ver se a medida que ele vai ficar aqui, ó. Se você quiser, ó, aqui ele dá bem certinho a medida, não precisa arredondar. Mas se você quiser, você pode arredondar também. Eu acho que aqui nesse caso não vai ter necessidade, porque ele não tá pra fora, né? Ele tá dentro da medida, certo? Mas antes da gente colar, a gente vai fazer os detalhezinhos dele. Quais são os detalhes? Com esse EVA aqui dessa cor, com esse begezinho aqui, a gente vai fazer as tirinhas na lateral do rostinho dele, né? Da carinha dele. Então, a gente vai fazer... É um detalhe bem pequenininho. Você pode tirar até a base aqui, ó. Vocês verem até as minhas laterais aqui, ó, também curvadinhas. Então, são de outros que eu fiz. Você pode fazer curvado, pode fazer reto. Eu acho que curvadinho fica melhor, porque dá uma coisa diferente no bichinho. Então, olha só. Você não precisa fazer inteiro até o fim. Aqui, ó, veja que o tamanho que eu fiz, ele vem só até aqui. E realmente o ideal é fazer até aqui, porque aqui você vai dobrar pra fazer a língua. Então, se você for até o final, ele não vai ficar bom. Então, tira só um pedacinho. Você vai fazer meio curvadinho, pode ser no máximo de 1 centímetro aqui, ó.
É uma tirinha bem simples de fazer, só pra dar um enfeitezinho nele, pra ele ficar com um detalhezinho a mais. Ó, faz uma aqui. Aí aqui, eu vou com a tesoura mesmo aqui. Ó, tem que levar em consideração o seguinte, como ele vai, em um certo momento, ele vai começar dobrando, vai ficar meio arredondadinho, então a parte curvada, ó, onde faz a curvinha aqui, o ideal é ficar desse lado aqui, ó. Então, você põe o dente de cima a baixo, e o outro lado você vai fazer a mesma coisa, tá? Então, aí a gente usa o que você já cortou de base, pra que você tenha melhor qualidade no teu bichinho. Aqui. Que fique padrão o tamanho, né? Não fique cada um de um tamanho. Então, vai pegar as duas tirinhas e vai colocar no tamanduá. Então, essa daqui vem aqui. Também na base da cabeça dele. Aqui. A gente vai colar também com cola quente. Até porque a cola quente, nesse caso, ela vai segurar melhor do que a cola de EVA, porque o EVA é pronunciadinho, né? Então, ele dá um pouquinho mais de dificuldade de pegar a cola de EVA. Com a cola quente, não, né? A cola quente cola de qualquer jeito, então, bem tranquilo. Então, cola as abinhas na lateral, né? Cola os risquinhos aqui pra ele ter, só pra dar um charmezinho nele. E a gente vai colar, vai fazer a língua agora. A língua é a parte mais fácil de fazer. É cortar uma tirinha e colar. Daí o tamanho você escolhe, né? Como o tamanduá tem uma língua grande, o ideal é que demonstre essa língua grande nele, né? Então, você corta uma tira bem compridinha. Aí a tira, como ali tem 2 centímetros, o ideal é fazer pelo menos ali com 1 centímetro, um pouquinho menos de 1 centímetro, para que você consiga dobrar ali na hora de colar. E a língua, ó, na pontinha, você corta, deixa meio arredondado na pontinha, só pra não ficar, né, uma coisa padrãozinho quadrado. Então, coloca aqui, aí você pode colocar até um pouquinho mais pra baixo, né? Ó, que daí ele vai ficar com a linguinha assim compridinha. A gente cola a tirinha aqui. Por que vai sobrar essa lateral? Você vai ter que deixar ele mais arredondado, né? Então, o que você faz? Você pode pegar aqui, ó, as pontinhas. Você passa um pouquinho de cola nas pontas, nos laterais aqui. Passa aqui. E vai colar aqui, ó. Se você quiser deixar um pouquinho mais de espaço, fazer maior que 2 centímetros, fica ao critério, né? Eu faço com 2 centímetros que eu acho que fica mais bonitinho, bem pequenininho. E aqui, ó, essa pontinha pra não deixar nada aberto, fica tudo bem fechado. Ou quiser diminuir até o tamanho da língua também vale. Olha só, né? Ele vai ficar aqui, ó. Né? Ele vai ficar com o focinho arredondadinho, certo? Outra coisa que a gente tem que fazer, as orelhas do nosso amiguinho. Então, a gente vai pegar aqui o nosso EVA peludinho de novo. Essa é a parte mais tranquilinha, né? Um detalhe bem pequeno. Então, eu vou pegar só um pedacinho aqui, que um pedacinho desse aqui dá para as 2 orelhas. Então, o que você vai fazer? Faz aqui, ó. Deixa a parte de baixo, você deixa ela retinha, não faz ela inteira uma gotinha, faz ela com uma base reta. Você vai fazer aqui o contorno. Lembrando que as orelhinhas, como são meio de ladinho, meio pra trás, é legal você fazer assim, ó, meio como se fosse uma folhinha mesmo. Um pra cada lado, só que lembrando que aqui tem que estar reto. Aí a gente corta. Por que
deixou essa partezinha reta? Porque você vai dobrar aqui pra colar, né? Pra ela ficar assim bonitinha, né? Essa parte vai ser a parte interna mesmo e a parte peluçadinha, a parte de fora da orelha. Então aqui a gente vai fazer o outro lado. Então, é legal fazer ela meio assim deitadinha, não retinha pra cima, meio envergada pro lado, que ela fica mais... Quando você coloca no bichinho, ela dá um efeito melhor. Então, o ideal é você não fazer ela reta, né? Deixar ela pelo menos com uma envergadura. Então, a gente vai unir as pontinhas de baixo, só um pouquinho de cola, só pra poder colar a pontinha, né? Então, antes da gente colar a cabecinha, a gente tem que montar a estrutura para que ele não fique com a cabeça capenga, né? Que não fique caindo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar uma tirinha, mais ou menos uns 20 centímetros aqui, ou pode ser até um pouquinho menor. E por 4 centímetros é o suficiente. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colar a cabeça dele desse lado. Então, aqui embaixo... Deixa eu dobrar aqui para não cortar minha mãozinha. A gente vai fazer só um cortezinho aqui, para que passe essa tira aqui por dentro. Então, eu vou fazer assim, ó. Então, aqui vai ter que passar essa tirinha. Se ficar menor, é até melhor, porque ela vai ficar mais justa, tá? Então, quanto mais justo, mais seguro vai ficar a tua estrutura. Então, ó, passou aqui, eu vou colar aqui por dentro. Aqui, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai colar desse lado, certo? Aqui a minha ficou um pouco maior, então eu vou cortar um pouquinho aqui pra não ficar sobrando. A gente tem que deixar assim, ó, levar em consideração que a cabecinha dele vai ficar aqui. Você pode até colar, que eu acho que facilita. Vamos colar a cabecinha primeiro, que facilita pra você ver onde você vai colocar a tua aba, a tua base ali. Essa aqui. Tá, a gente vai colar aqui no chapéu pra conseguir colocar melhor a estrutura dele. Olha só, então pra ele não ficar assim caidinho, né? Então vai ter essa estruturazinha aqui embaixo. Pra ajudar a reforçar essa estrutura, ó, tem que deixar ela bem esticada aqui, ó. Nessa parte tem que deixar realmente essa sobrinha aqui, esse espaço aqui embaixo. Não precisa ser muito, porque senão vai correr puxar demais aqui. Tem que deixar esse espacinho aqui, ó, esse vãozinho aqui na lateral, ó. Isso tem que deixar, porque daí ela ajuda a segurar. Se você colocar muito justo aqui, ele vai continuar caindo, tá? Tem que deixar esse vão. E pra dar um pouquinho mais de estrutura, a gente vai colocar um palitinho de sorvete. Esse meu é pequenininho, mas você pode pegar outro maior, ou você pode quebrar o que você for usar, como você achar melhor. Então, a gente vai passar aqui bem no meio, vai colar o nosso palitinho. Então, a gente vai... Pra ele dar uma estrutura aqui, dar uma estruturada, né? Aqui. Ele vai... Então, depois que você colar o teu palito aqui... Opa, colou um pouquinho aqui meu EVA. Colou o palito, daí você vai colar a tirinha aqui por cima, tá? Que daí ela vai ajudar a reforçar e também vai esconder o palito, né? Pra ele não ficar à mostra. Então, passo aqui... Até se quiser colar as abinhas aqui, ó, pra elas não ficarem soltas, também é legal, que dá uma segurada melhor ali no teu bichinho, dá uma estrutura melhor pra não cair o focinho dele. Aí. Só cortar aqui pra essa abinha não aparecer. Aí, ó, tá prontinho, né? Então, agora ele não vai ficar tão caidinho, né? Ele vai ficar com uma estrutura melhor. Então, pra gente finalizar, vamos colocar as orelhinhas deles. Então, ó, lembra que a gente tinha colocado uma base aqui nas orelhas, né? Tinha feito essa dobrinha. Aqui, ó, essa estruturazinha aqui, a gente passa um pouquinho de cola e esse pouquinho de cola vai fazer com que ele fique de pé. Olhe bem, porque assim, você vai precisar... Veja como é que tá aqui, né? Então, essa partezinha aqui que tá mais à mostra, ela tem que ficar por cima e não por baixo. Não pode ficar assim, vai ficar assim. Então, a parte maior vem por cima. Então, essa daqui vai ser a nossa orelhinha direita. A
orelhinha do tamanduá, ela é um pouquinho mais pra trás. Nesse caso não tem como fazer, então não tem problema que ela fique assim meio pra cima, né? Meio parecendo uma orelhinha de cachorro. Então, ó, vai colocar. E aqui, ó, ele não vai ficar caído, né? Ele vai ficar bem certinho assim pra pessoa poder tirar fotinho, poder brincar. Os olhinhos são opcionais. Tem que lembrar que o olhinho dele é pequenininho. Então, essa tirinha aqui é onde vai ser colocado o olho, né? Essa tirinha bege. É onde fica o olho do nosso tamanduá. E nós optamos por aqueles olhinhos de plástico que mexem. Então, é bonitinho porque ele dá uma movimentação no olho e fica legal. Mas pode ser escolhido qualquer outro, pode ser desenhado como ficar melhor. E é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente no Zoo de Curitiba. Muito obrigada.